Fala galera, Fábio Barros do canal Prioridade 1, de volta aí com nossos vídeos sobre enfrentamento de ameaças biológicas. E hoje eu estou de máscara exatamente pelo tema principal, né, que acho que é um dos temas em relação a todo o nosso conteúdo, acho que é um dos que tem a maior relevância, não que os outros não sejam, mas até para ter um entendimento da importância do uso da máscara, o porquê que isso está sendo bem divulgado, né, e sendo tão solicitado que as pessoas façam isso, certo? Então o nosso tema hoje nós vamos comentar um pouco sobre isso, justamente para poder fazer com que quem não acha isso importante, até porque muitas pessoas acham que é desnecessário, não vai resolver em nada, tentar mudar um pouco desse conceito e ver o nível da importância do uso dele, certo? Bom, eu vou retirar, até para a gente dar continuidade aí. Eu estou dentro do escritório aqui, tá? Sozinho, então não tem problema, não estou no local público, justamente para evitar esse processo de transmissão. Bom, vamos lá. O que eu preciso entender em relação a isso? A via aérea, ela é uma via de exposição de maior importância, justamente por quê? Ela é o único órgão do corpo que faz uma ligação do meio externo com o meio interno, ou seja, ela pega o que está do lado de fora e joga para a parte de dentro do meu corpo, certo? E da mesma forma, a forma de transmissão e de recebimento desse vírus ela acaba sendo também se dado pela via respiratória, ou seja, nariz, boca, e para ter esse recebimento, tenho ainda também os olhos, né, intensificando mais ainda. Bom, por que isso é tão importante? Pelo simples fato de que quando uma pessoa espirra ou ela tem contato com saliva, o vírus ele é transmitido através de saliva, de um espirro, de uma tosse, ou até mesmo de algumas pessoas que falam cuspindo, e essas salivas elas acabam se depositando em algumas localidades, onde uma pessoa pode vir a colocar a mão. Se eu espirro na minha mão e depois eu vou cumprimentar alguém, eu sou um perfeito transmissor para isso. Então tudo isso acaba servindo como fonte propagadora. Isso daí é o primeiro problema. Agora, o que a gente precisa entender logo de cara? O que acontece nesse sistema de contaminação? Bom, o que acaba ocorrendo nessa contaminação é o seguinte: eu tenho o Covid-19, né? Ele é o quê? O Covid, um vírus, ele tem um revestimento lipídico, como é falado muito na televisão, ele tem uma capa de gordura, até um dos motivos do uso do álcool em gel, e ele tem aquelas lanças ao redor dele, aqueles espinhos, né? Que nós chamamos de coroa, e aquilo dali nada mais é do que uma proteína. Beleza. E quando se fala sobre a questão de o vírus ele tem uma chave que liga a um receptor da célula, é exatamente essas proteínas. Então, essas proteínas, essas lanças, ela acaba se ligando a um receptor que nossa célula tem, que é chamado ACE2, tá? Ou ACE2. E assim que ele se liga, o que acaba fazendo esse receptor acaba liberando a entrada do material genético do vírus dentro da célula. Então, assim que ele faz essa entrada, esse material genético, conhecido como RNA, ele faz com que a célula foque em trabalhar para ele. Ou seja, trabalhar de que forma? Toda função individual que a célula tem para manter o nosso organismo, ela começa a ser coagida a trabalhar para esse material genético, para esse RNA do Covid. E o que acaba acontecendo é que ele começa a trabalhar para replicar, ou seja, ele começa a produzir mais dele. Um material genético desse dentro de uma célula é capaz de produzir de 50 a 100 mil novos coronavírus. E ele se reproduz, se replica intensamente, que ele acaba destruindo essa célula. E quando ele destrói essa célula, o que acaba acontecendo é que esses novos coronavírus eles se propagam e começam a repetir todo esse processo em outras novas células. Então esse daí é o problema. Isso é uma coisa muito fácil de ocorrer. O que acaba acontecendo nessa mesma sequência é que conforme eu tenho a entrada do Covid, né, ou desses perdigotos aí
pelo nariz e pela boca, eles se alojam, logo de inicial, nas mucosas, do trato respiratório superior. Ou seja, e assim que ele se aloja nessas regiões, eles começam a fazer o processo de replicação, onde nesse exato momento começam a aparecer os primeiros sintomas, como tosse seca, dores na garganta, e daí ele começa a fazer o quê? A tomar outro caminho. Ele começa a dar continuidade da sua replicação de todo esse sistema que nós falamos agora por todo o trato respiratório, certo? Chegando aos tubos brônquicos. Então eu tenho aqui os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então eu chego até aqui, ó, brônquios, os bronquíolos, tá? Eu chego até eles. E conforme eu chego até ele, o que acaba acontecendo é que o pulmão, ele fica tomado pelo vírus do corona, começa seu processo de replicação e começa aí a gerar um processo de defesa do meu organismo, certo? Depois de algum determinado tempo. Então, o meu organismo ele começa a fazer o quê? Gerar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele faz o quê? Que é uma medida de defesa do meu corpo, né? do nosso organismo. A inflamação ela é uma medida de defesa. Então, o meu corpo ele começa a mandar para essas regiões o quê? Água, sangue e anticorpos, ferramentas para poder combater esse vírus. Além também de quê? De como ele está com um organismo que o corpo está reconhecendo como um mal, ele tenta neutralizar aquilo dali, fazendo o quê? Elevação da temperatura, é onde começa também a aparecer a febre. Né? E nessa condição, o que acaba acontecendo? Se eu tenho uma inflamação e água no pulmão, eu tenho já aí a questão da pneumonia. Então, esse já é um fator bem grave, tá? Onde vai requerer uma atenção e boa parte das pessoas vão necessitar de um atendimento a nível hospitalar para esse tratamento. Então, isso daí acaba sendo uma condição bem direcionada a uma atenção. Só que essa situação ela piora um pouco mais ainda quando esse processo inflamatório ele chega aos alvéolos, tá? E o que acaba ocorrendo em relação aos alvéolos é o quê? É que os alvéolos eles são como se fossem bolsas reservatórias, onde eles recolhem o oxigênio, mandam pro teu sangue e retiram e recebem o dióxido de carbono do teu sangue e mandam de volta para o meio externo. Então ele é responsável por essa troca gasosa. Só que acaba ocorrendo que essa inflamação ela acaba alcançando os alvéolos. Então, ao invés de ter ar ali dentro para ser realizada essa troca gasosa, eu começo a ter o quê? Um pulmão cheio de líquidos. E, ao mesmo tempo, por ser um processo inflamatório, o que vai estendendo o nível de periculosidade desse evento, é o quê? É que como eu tô tendo uma guerra dentro do meu pulmão para poder se livrar desses organismos com esse processo inflamatório, eu crio um ambiente cheio de líquido, sangue, água, pus e calor, ou seja, propício para o desenvolvimento de bactérias. Então é um ambiente propício. Então agora eu tenho também, além da inflamação, uma infecção bacteriológica, certo? Então eu tenho bactérias ali dentro desse processo inflamatório que vão piorar essa situação. Existem relatos de pessoas que adquiriram o Covid, evoluíram para o processo inflamatório, a pneumonia, e depois elas se recuperaram, só que elas acabaram morrendo pela infecção bacteriológica. Então isso daí é um problema secundário que ele acaba desenvolvendo também. Então não é somente a questão de finalizar isso, é tentar impedir que isso não evolua a esse ponto. Da mesma forma, quando tudo isso ocorre, eu começo a ter um aumento uma modificação na estrutura do meu pulmão. Então eu começo a ter um enrijecimento dele, dificultando mais ainda a
a troca gasosa e a respiração, onde muitas das vezes alguns pacientes vão ter que ser colocados em respiradores, como tem sido muito falado na televisão, para poder tentar suprir essa necessidade, né? E dentro desses aí, onde tem o maior potencial de risco de vir a óbito, 1% infelizmente vai vir a óbito, certo? Justamente pelo nível de complexidade. Tá? Dessa forma, quando eu tenho a propagação, a replicação desses vírus dentro do meu pulmão, ele está predisposto também a se disseminar por todo o meu corpo, através da corrente sanguínea, gerando, muitas das vezes, processo de inflamação nos meus vasos sanguíneos. Da mesma forma, eu tenho possibilidade de ter a replicação dele no meu estômago, no meu intestino. Tá aí um dos motivos pelo qual algumas pessoas desenvolvem dores estomacais e diarreia, mas são condições incomuns. E da mesma forma, alguns relatos dizem, alguns relatos sobre o alcance das células do coração, dos rins e do fígado, também gerando, em alguns casos, a falência desses órgãos, levando essas pessoas à morte. Então, isso daí é toda a complexidade que nós temos em relação ao processo de ser, né, inoculado pelo corona, onde precisam realmente de uma atenção bem mais potencializada. Então, isso daí acaba gerando a necessidade de ter uma proteção mais potencializada, tanto de forma de emissão, como forma de receptação. Então, a máscara hoje, independente de algumas pessoas gostarem ou não, ela ainda continua sendo a melhor solução. Não somente a máscara, mas como um afastamento. Então, eu espero que isso daí tenha mudado um pouco o conceito e tenha explicado o porquê da necessidade do uso da máscara em relação a você estar transitando pela rua ou estar em locais onde tenha muitas pessoas, dentro de um coletivo, dentro de um supermercado ou até mesmo dentro do ambiente de trabalho de vocês, para que evite realmente esse tipo de situação, tá bom? Então, esse daí é mais um vídeo falando sobre o desenvolvimento e a via de exposição. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí, para poder ter uma disseminação maior e compartilha aí com todo mundo que você conhece aí, para poder divulgar essa informação e para que as pessoas consigam entender que realmente é importante o uso da máscara, beleza? Bom, agradeço aí mais uma vez e aguarde que logo teremos mais vídeos aí, beleza? Forte abraço a todos!